Mercado do Palmeiras, Maurício, Giai e Luide devem ser negociados na próxima janela. CBF autoriza antecipação da abertura da janela de transferências e entenda o caso. Contratações do Palmeiras para a temporada e a situação de Lamáquia pode gerar racha interno no Verdão e na boa, não é hora para isso. Fala família Palmeiras 90 mais, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. No vídeo de hoje temos mesa tática. Vamos entender como fica esse Palmeiras com o Paulinho retornando de titular e a possibilidade de encaixe tático do Danilo no time. Fica até o final porque hoje eu tenho muita coisa pra gente conversar e precisamos iniciar o vídeo com um assunto muito sério. Atenção, tá? O senhor José Roberto Lamáquia é o avalizador, ou avalista, como você preferir, da possível compra do seu filho Marcos Lamáquia do Vasco, da SAF do Vasco. O que é um avalizador? É uma pessoa física ou jurídica que tem ou que assume a responsabilidade de pagar uma dívida caso o comprador oficial não consiga finalizá-la. Ou seja, Lamáquia, pai, seria o, entre aspas, caixa financeiro caso o seu filho não conseguisse comprar o Vasco. Henrique, por que você está trazendo essa notícia no começo do vídeo? Porque essa semana saiu uma informação que o senhor José Roberto Lamáquia, e eu tô tendo o máximo de respeito a falar a respeito dele, porque ele é um conselheiro do Palmeiras e já foi e ainda é importante para o clube, tá? Só para você ter noção, além de tudo que ele já fez, ele também é o marido da Leila Pereira, que é a nossa presidente. Bom, ele disse que ele pretende, né, ou que o seu filho pretende com a compra, transformar o Vasco no maior time do continente. E disse também que a Leila Pereira pode acabar assumindo um cargo no futuro do Palmeiras. E hoje eu vi várias matérias dizendo que os conselheiros, ou que uma parte dos conselheiros, né, estudam formalizar uma denúncia para empichar esse protagonista, vamos dizer assim, dessa primeira parte do vídeo. Tá. Essas ações precisam ser estudadas, sim, é claro. É necessário, inicialmente, uma abertura de diálogo com ele para entender o porquê dessa declaração, para entender o que está acontecendo, onde ele quer chegar. Mas, gente, calma, tá? Porque o principal foco, e é o que toda vez a política do Palmeiras acaba esquecendo, é o clube. Eu vou trazer uma analogia para você entender onde eu vou chegar com tudo isso. Ó, vamos pensar o seguinte, você trabalha numa empresa e o ambiente para você trabalhar é péssimo. Você não tem uma cultura organizacional legal, as pessoas estão a todo momento brigando, xingando e o ambiente é ruim. Você vai conseguir entregar a tua melhor performance? Pois é, né? Então por que um jogador conseguiria? Eu já vi no histórico do Palmeiras diversas vezes em que o Palmeiras estava na frente em competições e rachas internos políticos causaram uma ruptura que foi sentida em campo. A gente não pode admitir isso. Qualquer postura tomada no Palmeiras, a gente está falando do marido da presidente e de um dos principais conselheiros do clube. Qualquer medida tomada agora vai atrapalhar o time em campo. Diálogo. Diálogo sempre é a melhor opção antes de iniciar qualquer tipo de confronto. Não tem porquê o Palmeiras se expor dessa maneira. E aí essa é a opinião desse palmeirense que vos fala aqui e eu sei que muita gente concorda comigo. Eles eu falo de maneira geral, querendo desestabilizar o Palmeiras. É natural, faz parte do grande jogo do futebol, que não é só jogado dentro das quatro linhas do gramado não, tá bom? Temos que ser inteligentes e focar em uma coisa específica, o retorno do Brasileirão, a Taça Libertadores da América, Copa do Brasil. É isso, tá? Meu povo maravilhoso, que situação, tá? Bom, além de tudo isso e elevando o clima do nosso vídeo, né, a boa energia que a gente sempre gosta de fluir por aqui, precisamos falar da CBF, que autorizou uma abertura antecipada da janela de transferências apenas para contratações domésticas, ou seja, nacionais. Olha que interessante, né? Esse anúncio, né, ele visa auxiliar os clubes que têm partidas para acontecer antes do término da Copa do Mundo. Ou seja, entre a quinta-feira, dia 9 de julho, e a sexta-feira, dia 17 de julho,
há uma pré-janela assinada e autorizada pela CBF para que clubes no Brasil façam contratações internas. Ou seja, por exemplo, o Hulk, que foi contratado pelo Fluminense no finalzinho, né, do pré-copa ali, né, vai poder jogar. Então o Hulk chegou, vai assinar, vai jogar. Barbosa, mesma coisa. O Palmeiras já trouxe o jogador, ele vai poder jogar. O problema é, o Palmeiras não tem partida atrasada, então o Palmeiras só volta dia 20 de julho de qualquer forma. No dia 20 de julho, a janela internacional abre. De 20 de julho, se não me falha a memória, acho que até 9 ou 11 de setembro, né? Esse é o prazo institucional para contratações vindas de fora. Objeção. Esses times que vão jogar essas partidas atrasadas vão poder contar com seus reforços. Reforços esses que não puderam vestir a camisa do Palmeiras nas partidas em que o Palmeiras fez anteriormente. Bom, vamos ver como é que toda essa situação vai finalizar. Para o Palmeiras é positivo de qualquer forma, porque pode acabar até conseguindo assinar com o Danilo antes. O Danilo não jogaria, mas o Palmeiras pode acabar conseguindo a antecipação ali de uma possível contratação. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o nosso mercado da bola. Primeiramente sobre Giai. Giai é um lateral que está causando euforia na Europa e, objetivamente, eu não sei porquê, tá? É um bom jogador? Sim. É um ativo do clube? Sim, mas será que a carência por laterais direitos é tão grande assim do futebol mundial? Na seleção brasileira a gente sabe que é, né? De qualquer forma, a Internacional está na disputa para contratar o jogador e se juntou à Atalanta e como? A Atalanta também mira outro jogador do Palmeiras, o paraguaio, ou melhor, recém-naturalizado paraguaio, Maurício, que está na Copa do Mundo jogando muita bola. Ele volta para o Palmeiras, um holofote gigantesco em cima do jogador e o Palmeiras provavelmente vai acabar negociando o atleta. Me surpreenderia muito se o Verdão conseguisse segurar esse jogador que tem um nível, para mim, né, do ponto de vista de amadurecimento profissional muito elevado. Ele não tem conseguido saltar aos olhos do Palmeiras do ponto de vista de performance técnica, mas um jogador inteligente que taticamente cumpre as suas funções no campo, tem ótima conduta e é um bom profissional. Bom jogador para finalizações de fora da área e já já a gente vai para a mesa tática, você vai me entender o que eu estou querendo dizer. Além dele, do Giai, Luigi se junta à dupla formando um trio de possíveis saídas do Palmeiras. O Luigi é um jogador que interessa muitos clubes, mas em especial no Brasil, o Atlético Mineiro estava estudando fazer uma proposta pelo jogador. O Luigi, para quem não sabe, quando se analisa os números dele na base, é um jogador de alta performance. No profissional, em específico no Palmeiras, não conseguiu entregar aquilo que o torcedor esperava. Palmeiras vai vender o jogador, é uma questão de tempo. Verdão também estuda e analisa as propostas sobre Eduardo Conceição, Eric Belé, Luiz Pacheco, enfim, uma série de jogadores, o Heitor, da base, que estão compondo uma nova possível geração do milhão. Então do bilhão, né? Então se o Palmeiras conseguiu fazer uma grana absurda com alguns jogadores pontuais, tipo Endrick, tipo Luiz Guilherme, tipo Estevão, agora a tendência é que a gente forme um número maior de jogadores com valor de mercado um pouco menor. Dá na mesma. A gente não vai vender 3, 4 jogadores e fazer 1 bilhão. A gente talvez venda 9, 10 e faça o mesmo bilhão. E é por essas e outras que a gente junta essa analogia e esse estudo mercadológico para linkar o início do vídeo. Não é hora do Palmeiras entrar em ruptura, não é hora de racha interno, é hora de capitalizar com a venda das crias, investir mais para formar novas crias com potencial e trazer jogadores de peso. É sobre isso que a gente vai falar agora. A possível janela de contratações do Palmeiras vai começar oficialmente. Julho já está aí, nós estamos falando de poucos dias. E muito mais importante do que qualquer contratação, a Leila definiu que o ponto principal do Palmeiras é garantir que os jogadores titulares fiquem no Palmeiras. É tão importante quanto, mas o alvo principal você já sabe, Danilo. O Palmeiras está namorando a situação com o Danilo há muito tempo. E hoje eu tomei a liberdade de dar uma stalkeada, né, de fuçar o Instagram do jogador. O número de comentários nas fotos deles de palmeirenses e inclusive influenciadores do Palmeiras, né, que estão ali no meio digital, é enorme, velho. Tem muita gente piruando ele lá e falando, cara, vem jogar no Palmeiras, volta pra casa de onde você nunca tinha que ter saído. Então eu entro nessa corrente.
Eu sou mais um daqueles que acredita que sim, o Danilo é o melhor meio-campista brasileiro na atualidade, minha opinião. Respeito se alguém pensar diferente. Mas o Palmeiras precisa fazer esse movimento rápido. Então pensem comigo, se agora dia 9 vai iniciar a janela de transferências, por que não já fechar tudo o que precisa e trazer o jogador? O Botafogo tá fazendo jogo duro, a gente sabe, a proposta do Palmeiras gira na casa de 22 milhões de euros, mais ali alguns bônus, talvez entre algum jogador na conta, mas vale a pena. Danilo, graças ao bom Deus, não tem sido tão utilizado na Copa do Mundo e mesmo assim clubes da Europa já estão monitorando de perto. De qualquer forma, é o jogador para vestir a camisa do Palmeiras. Atrelado a todo esse movimento, a gente precisa falar do Júlio Enciso, que é um jogador que está servindo, entre aspas, como um backup. O Palmeiras tem no Alan a sua principal fonte de renda para essa janela. Não vai ser fácil segurar. O Flaco Lopes também deve girar na casa de 200, 240 milhões de reais e o Palmeiras vai sentar para conversar com o jogador e entender vontade, desejo e principalmente quais são as propostas que estão na mesa. O Alan não foge dessa regra. O Palmeiras vai receber propostas oficiais. Newcastle, Liverpool, times de alta prateleira que gostariam de contar com o jogador. O Alan tem uma condição física e anatômica que o permite participar de jogadas no 1 contra 1 com muita versatilidade. Muda de direção com uma facilidade absurda, é forte fisicamente, técnico e não se esconde do jogo. Se hoje eu precisasse apontar um jogador que é aquele cara que pode quebrar a linha adversária, além do John Arias no ataque do Palmeiras e do Paulinho, no topo 0-1, para mim o Alan, tá? Jogador muito versátil. Agora, se a Europa tá de olho no Alan e se o Alan surge como uma oportunidade de mercado porque não é caro do ponto de vista europeu, lembra que eles vão pagar em euro ou libra, né? Vale muito mais que o real. O Palmeiras vai precisar repor. E nessa reposição, o Júlio Enciso é o favorito, por dois motivos principais. Primeiro porque se encaixa nas características similares à do Alan, e depois porque tem uma boa proximidade com jogadores da seleção paraguaia. Gustavo Gomes, Sousa, Maurício, todos muito próximos do garoto Enciso. Ele quer vir para o Palmeiras, já falou que no futuro pretende vestir a camisa do Verdão, e talvez esse futuro seja só daqui a alguns dias, não sabemos. Mais importante do que Danilo, Enciso ou qualquer outra coisa aqui desse canal são vocês. Eu aproveito esse minuto do vídeo para agradecer do fundo do meu coração. Dia após dia, vocês mostram por que a nossa comunidade é tão forte. Por que vocês abraçam os palmeirenses aqui, no bom sentido, né, as ideias palmeirenses, né, com uma maneira tão bacana, com uma energia e uma luz tão positiva. Eu quero e eu vou devolver tudo isso em forma de trabalho. Cada dia com mais conteúdo, com mais alegria. E não se esqueçam que amanhã, dia 28 de junho, a nossa live e o sorteio dos prêmios. Tá? Serão 10 brindes que nós preparamos, personalizados do Palmeiras, para enviar para você na sua casa. Eu queria fazer um para cada um, mas não tenho bala para isso nem a pau, né? Vocês sabem, a luta aqui é muito grande para poder se manter. Então, meu povo maravilhoso, vamos para nossa mesa tática falar de Palmeiras porque tem muita coisa interessante acontecendo. Então, meu povo maravilhoso, aqui estamos na nossa mesa tática onde a gente vai analisar duas coisas. A primeira é como Danilo vai encaixar nesse time se de fato vier para o Palmeiras e aí sim o Paulinho jogando de titular, quem sai, em que posição ele joga e como o Palmeiras vai moldar a equipe para isso acontecer. Tá? Então, primeiramente, vamos analisar aqui ó, o nosso time titular que está sendo escalado pelo Abel ultimamente. Carlos Miguel, Giai Gomes, Murilo, Arthur, Andréas Pereira, Marlon Freitas e muitas vezes o Emiliano Martinez, que tem entrado aqui, né? Dando mais mobilidade aqui, muitas vezes para que o Andréas Pereira faça essa função de 8/10 livre, né? Mas nós vamos pegar a escalação que a gente tem aqui como titular, né? Que no caso é com o Andrés, o Marlon Freitas, o John Arias e o Alan, né? Então o Palmeiras deu uma boa modificada durante a temporada, mas é mais ou menos isso aqui. Na frente o Flaco e o Ramon Sousa. Hoje, analisando no nosso campo 3D, é mais ou menos assim que a gente vê o Palmeiras, né?
Então a gente tem aqui mais ou menos essa movimentação numa espécie de 4-4-2 quadrado aqui, né? 4-2-2-2, basicamente onde os nossos laterais acabam apoiando muito e o Marlon Freitas ou Emiliano Martinez ou Andreas Pereira, dependendo da partida, flutua por essa linha como um terceiro zagueiro, dando mobilidade para que o outro jogador de meio campo, no caso aqui do nosso exemplo é o Marlon, possa flutuar. E aí a gente tem mais ou menos esse movimento aqui, ó. O time fica marcando e atacando mais ou menos assim. É óbvio que isso é só um desenho tático, que em campo as coisas mudam. Depende do adversário, depende de como o time se posiciona, etc. Mas mais ou menos isso aqui. Legal. Com a chegada do Paulinho, o que muda aqui, né? O Paulinho tá treinando muito forte. O que a gente imagina que vai acontecer é que o Ramon Sosa vai ceder o lugar, tá? E aí o Paulinho vai entrar. O Paulinho entra aqui como um jogador coringa, e você já vai entender o que eu quero dizer. Um atleta com tanta versatilidade que tem condição total de flutuar como um meia camisa 10 e também como um segundo atacante. Então o Paulinho, ele vai trazer um dinamismo ofensivo que hoje o Palmeiras não tem, tá? Em que sentido? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o jogo está truncado, você está pegando um adversário que fecha as linhas ali, jogou 5 jogadores defensivamente e tá difícil de entrar naquela defesa. Como que o Palmeiras vai jogar? O Paulinho, ele vai verticalizar para a lateral esquerda, trazendo a marcação com ele, né? Então aqui tá o volante marcando o Paulinho aqui, certo? Quando ele puxa, o time que tá marcando por zona, beleza, ele vai se manter aqui o volante, né? Mas ele vai levemente subir aqui e o John Arias vai ocupar esse espaço. Sempre uma flutuação. O Alan vai atacar o espaço para o Flaco Lopes retornar para a ponta. E a gente vai estar sempre em carrossel, sempre em movimento, sempre soltando a bola e movimentando. O Palmeiras tem treinado muito esse tipo de dinâmica, muito mesmo, tá? E aí é aquela questão da escolha, né? Como que o Abel vai querer que o Paulinho atue? Eu entendo que vai ser objetivamente nessa faixa do campo aqui, tá? Flutuando um pouco pela esquerda, e aí o John Arias vai poder virar uma espécie de meia quando o Palmeiras estiver vencendo as partidas, né? O Marlon faz isso aqui, o Paulinho volta para marcar, e o Palmeiras fica extremamente defensivo quando necessário. Tá, aonde o Danilo pode encaixar nesse time? De que forma a gente consegue colocar o Danilo aqui sem sacar os titulares? Sem perder a mobilidade e a versatilidade do Alan e do John Arias, sem perder um Paulinho dinâmico também. Cara, só tem uma saída, tá? Na minha opinião, é o que provavelmente vai acabar acontecendo. O Palmeiras deve negociar o Giai, tá? Há uma possibilidade grande disso acontecer. Caso isso aconteça, o Palmeiras vai provavelmente jogar com 3 zagueiros, tá? Mas eu nem vou simular essa situação agora, isso vai ficar para um outro vídeo. Nós vamos imaginar agora de que maneira que o Palmeiras consegue 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso. De que maneira que o Palmeiras consegue trazer o Danilo sem prejudicar o restante do elenco, tá? E para mim só tem uma saída. Não sai os jogadores de velocidade e criação, não sai o nosso meia de armação, barra ponta, barra segundo atacante, né? O Palmeiras vai precisar abrir mão de um dos seus volantes. De que maneira vai fazer isso? Na minha opinião, o Marlon Freitas vai sair e o Danilo vai entrar, tá? O Marlon Freitas vai ser um líder técnico do time, o Andreas Pereira vai ser um camisa 8, tá? E o Danilo como um camisa 5. Entretanto, se porventura o Danilo não quiser mais fazer a função de 5 e quiser jogar mais próximo do gol como tem jogado no Botafogo, não tem jeito, não tem regra mágica aqui. Um dos pontas vai sair, porque o Andreas não sai desse time, tá? Vamos imaginar então que o Alan ou que o John Arias perca essa posição. O Paulinho vai ocupar aqui, o Danilo vai subir e aí sim o Emiliano Martinez ou o Marlon Freitas vai ficar como esse jogador de marcação. E aí o Palmeiras vai jogar mais ou menos assim. Ou seja, gente, nós chegamos num momento em que o Palmeiras tem tão bons jogadores, e aí eu ainda posso colocar aqui, por exemplo, o Vitor Roque, né, que vai voltar. São jogadores de tão alto nível que alguém vai ter que sentar no banco e ser opção. E essa opção é justamente aquilo que a gente pedia, né? Na final da Libertadores, quando o Abel Ferreira olha para o banco de reserva na partida contra o Flamengo, isso me marcou demais, né? Ele não vê opção.
Ele olha e ele vê jogadores que não vão resolver o problema que ele precisa ali, o quebra-cabeça da partida. Dessa vez ele vai poder olhar para o banco e ver um Alan ou um John Arias, ele vai poder ver um Vitor Roque de repente, ele vai poder ver algum jogador que num sinal ali de, poxa, sei lá, desenvolvimento, vai poder resolver a partida. Então é isso, meu povo maravilhoso. Vídeo completo, com muita informação. Falamos da situação de bastidor, falamos de mercado da bola, falamos de análise tática. O Palmeiras está voltando, a janela está se abrindo e cada vez mais o nosso canal se prova para vocês. E é essa a prova que eu tenho. São vocês. São vocês com quem eu quero me conectar, são vocês com quem eu quero que voltem dia após dia aqui no canal. E fica um abraço forte e um agradecimento gigantesco para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana iluminada. Avante palestra e segunda tem seleção brasileira. Fui!